a gente começou a olhar os 12 elos, a gente viu os quatro primeiros, né? Os quatro primeiros, eles são os mais complicados. Vocês não se assustem, porque eles vão tratar de uma dimensão abstrata, vamos dizer assim, né? Uma dimensão sutil. Ainda não há a materialidade do corpo, não há ainda um aspecto grosseiro que possa facilitar um pouco a nossa visualização desse princípio todo, né? Então, algumas vezes, eu já vi o Lama Sampa fazer isso, né? Às vezes ele vai falar, ele começa do quinto elo em diante, porque é como se fosse um pouco mais lúdico, porque já tem o corpo fazendo contato com as experiências, então a materialidade do corpo e das experiências é como se facilitasse um pouco mais o aspecto didático, né? Então, às vezes é comum assim a gente ver os mestres apresentando a partir do quinto elo, né? Ainda assim, esses iniciais é bom a gente ver com calma, porque eles a gente tem que olhar muitas vezes, né? Então, dentro do material do SEB, a gente tem especialmente esse livro, A Roda da Vida como um Caminho para a Lucidez, né, em que o Lama vai explicar isso. E a gente tem também assim muitas transcrições, né, de ensinamentos do Lama que estão disponíveis para a gente poder contemplar esse material, né? Então é super indicado assim, né? Aqueles de vocês que tiverem conexão para fazer isso, tem essas transcrições todas, né? E alguns SEBs às vezes estudam isso, né? É um material muito útil, né? O Dalai Lama tem um livro chamado Sentido da Vida, em que ele explica também os 12 elos numa perspectiva um pouco mais tradicional, né? E tem alguns outros textos, agora me foge a lembrança também, que tratam, mas não é muito material também que a gente tem disponível, né? Que ainda não está traduzido, na verdade, né? Um pouco mais esse o ponto, né? E, historicamente, os 12 elos, eles são o primeiro, a primeira contemplação do Buda. Vocês vejam a importância disso, né? Ou seja, o Buda atinge a iluminação, ele se dá conta de avidya. Ninguém tinha se dado conta de avidya ainda. Ele se dá conta desse aspecto da coemergência, né? Ele descobre isso, ele reconhece e ele repousa de modo completo nessa estabilidade. Aí a primeira pergunta que ele se faz é assim: como que os seres, possuindo uma natureza livre, né, eles ficam presos à própria luminosidade da mente deles? Porque no fundo é isso, né? É a história do potista olhando para o barro e se confundindo com o vaso, com estátua e com outras coisas. Somos nós olhando para a materialidade das coisas ao nosso redor, se confundindo com as nossas imagens internas, e a partir dali aquilo vai ganhando solidez, ganha um sentido de causalidade, de urgência, de valoração e assim por diante. Então o Buda ele se pergunta, né? Como os seres possuindo uma natureza livre e luminosa, eles não veem isso, eles não reconhecem isso. Então ele vai se dar conta de que esse processo da perda da lucidez, ele se dá num processo de 12 etapas. Essa é a primeira contemplação do Buda, vamos dizer, a primeira semente do budismo surge disso, exatamente dos 12 elos. Só para a gente ter uma noção da importância disso, né? E ele se dá conta que esse processo ocorre em 12 etapas, e aí depois o Buda faz o que é chamado reverso, né? Então ele vai também de trás para frente. Então, depois o Buda contempla isso de modo causal, do 12º para o primeiro, para o 10º, para o nono, até o primeiro, né? Então isso é como se fosse a dissolução dos 12 elos de modo causal. Ou seja, agora a gente vai começar a olhar eles nesse sentido como se fosse crescente. A gente pode fazer isso também de modo decrescente, né? Como se fosse do 12º ao primeiro. Mas a gente também pode pensar, né? O Lama brinca, assim, a gente pode sair pela chaminé. Ou seja, em qualquer um dos elos que a gente tiver, se a gente reconhece a coemergência, reconhece a vidya, a gente blupt, escapa da necessidade de ter que fazer aquilo de modo muito encadeado, né? Então existem essas duas formas. Uma que a gente faz aquilo de modo um pouco mais causal, e a outra que a gente, em qualquer elo que a gente tiver, a gente reconhecendo aquilo inseparável da nossa mente, através da coemergência, a gente libera aquilo, né? Então essas são as duas formas que a gente tem de praticar isso, né? Então só para a gente voltar um pouco para dar sequência agora, né? A gente parou no quarto elo. Então tem o primeiro elo, que a essência do primeiro elo é esse aspecto da gente, é um aspecto quase que de inconsciência, né? A gente olhar para as coisas e não se ver nas coisas. A gente olhar para as coisas e não perceber a realidade espelhando os nossos mundos internos. E a gente se confundindo com isso.
E nisso vem a sensação de fragilidade do samsara, a sensação de culpabilização do samsara, uma noção de que o mundo é separado da gente, né? Esse é o início do processo, esse é o primeiro elo. Só que o que acontece? Isso a gente faz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, aí surge isso como uma marca, que é o segundo elo. Ou seja, uma repetição, né? Surge uma marca. Essa marca, a gente acaba se identificando com essa marca. A gente diz, eu sou essa marca. O terceiro elo. Quando a gente faz isso, a gente agora procura de algum modo estabilizar isso. Vem o quarto elo. Então, o quarto elo é o barqueiro procurando uma margem segura onde ele possa atracar lá, botar a âncora dele e dizer, bom, aqui eu quero isso, eu sou isso. Então ele vai fazer esse movimento no quarto elo, né? Então o quinto elo, que é chamado de Shadayatana, ele é representado por uma casa que tem 6 janelas. Essas 6 janelas, elas simbolizam o princípio do corpo humano, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque tem olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Aí surgem os 5 sentidos físicos e o sentido sutil da mente. Ou seja, aqui ocorre um superafunilamento, porque todo esse aspecto sutil, que não necessariamente está preso a uma dimensão de um corpo, ele agora é reduzido a tudo aquilo que cabe dentro de um corpo, ou tudo aquilo que pode ser acessado a partir do corpo. Isso aí é um estreitamento gigantesco que ocorre aqui. Por quê? Porque se vocês observarem, o instrumento de medida nosso, do que a gente vai chamar de realidade, do que a gente vai dizer que existe ou que não existe, que é verdadeiro ou que é falso, se a gente não cuidar, é apenas aquilo que é percebido pelo corpo humano. Então a própria ciência vai trabalhar nessa perspectiva. Por exemplo, quando surgem os microscópios, os telescópios, os instrumentos todos, eles surgem como um instrumento de ampliar a capacidade dos sentidos físicos que na sua normalidade, vamos dizer assim, eles não conseguem captar. Então, por exemplo, né, o ouvido humano, ele ouve de 20 a 20 mil, né, ohms, acho que é ohms, ou é hertz? Hertz. 20 a 20 mil hertz. Os cachorros ouvem até 100 mil hertz. Super agudo. Ou tem aqueles apitos, né, que a gente apita e não ouve nada. Os cachorros ficam lá olhando, né, e aí, o que aconteceu? Que é super agudo. Então, para nós, você ouviu alguma coisa? Não, eu não ouvi nada. Os cachorros estão lá. Então, para nós, é muito fácil dizer que apenas aquilo que existe é aquilo que os sentidos ouvem, né? Então, o Buda tem um sutra muito interessante que se chama Surangama Sutra, em que o Buda ele tem uma novela, né, o Surangama Sutra, que é muito curiosa. Ele começa assim: a sanga do Buda vivia da mendicância. Então, eles acordavam de manhã, lavavam os pés, lavavam as mãos, botavam um manto, pegavam a tigela e iam para a cidade mendigar. E essa era a única refeição do dia deles. Vocês calculem, né? Aí eles saíam de manhã, faziam isso, aí quando eles voltavam, eles meditavam, praticavam os ensinamentos e tal, no dia seguinte eles faziam tudo aquilo de novo. Só que teve um dia que a sanga toda levantou e foi, e o Ananda não ouviu o despertador. Ele ficou dormindo. Aí quando ele acorda, ele vê que todo mundo já tinha saído, só tinha ficado ele para trás, né? Não sei se tinha soneca que aconteceu lá, que ele ficou. Aí ele pega aquele manto, pega a tigela e sai correndo para a cidade para ver se alcança o resto da sanga que já tinha ido, né? Só que quando ele chega na cidade, tem uma jovem que fica olhando para ele da varanda da sua casa. E ela fica muito encantada com aquele monge, com aquele asceta também jovem na época, o Ananda, né? E a mãe dela, a mãe dessa jovem, era uma espécie de uma feiticeira. Aí ela vai para a mãe dela e diz para a mãe dela fazer algum tipo de magia para bluft, capturar o jovem monge, né? E aí funciona. Aí o Ananda meio que vai assim naquela coisa assim, ele vai e entra dentro da casa da moça. E aí o Buda, que tinha a onisciência, né, vê o que está acontecendo com a Ananda, né? Aí ele chama o Manjushri e diz: Manjushri, vai lá dar uma real pro Ananda, né? Aí o Manjushri vai até a frente da casa da moça e recita, ele chama o grande Dharani, um mantra, né? Dharani em sânscrito é outra vertente de um mantra. Aí ele recita um mantra.
manto da lucidez. Aí o Ananda, quando se vê assim, tá só com o manto na mão, né? Ele acorda no meio daquilo, daquele feitiço, né? Ele, pá, o que que eu fiz? Quebrei meus votos. Aí ele pega e vai lá pro Buda para confessar pro Buda. E a moça, Pshit, o nome dela, vai junto. Aí o Buda já estava sabendo de tudo, né? Aí o Buda tá lá com aquela cara dele assim. Aí o Ananda chega com uma cara assim, né? De ops. E a moça do lado, né? Aí ele pede desculpas pro Buda e faz uma confusão toda. Aí o Buda fica olhando para ele. Aí é muito interessante, né? Daí a gente fica pensando, agora o Buda vai dar um castigo, vai fazer qualquer coisa, né? Aí o Buda vira para Ananda e diz assim, Ananda, o que é que faz você ter a percepção de que aquilo que você está vendo é real? É muito interessante. Isso é a maneira como o Buda lida com ele, né? O Buda não vai dar um castigo, o Buda não vai repreender, não vai ampliar nada. O Buda assim, Ananda, observe, como que isso que você está vendo você acha que é real, que é verdadeiro? Aí o Ananda começa, né? Opa, peraí. Aí ele começa um diálogo, né? Sobre esse assunto dos 12 elos de maneira muito sutil. Aí o Ananda não entende. Aí o Buda chama o Ananda e diz assim, Ananda, então vamos fazer um exercício. Aí o Buda pega um sino que tem, né? O Buda tinha um sino também. Aí o Buda faz assim, Ananda, ouves, Ananda? Aí o Ananda diz, ouço, claro. Aí o Buda pergunta, e agora, Ananda? Não, agora eu não ouço. Aí o Buda diz assim, Ananda, como é que você pode dizer coisas tão sem sentido? Aí o Ananda, aí o Buda diz assim, Ananda, de novo, tá? Aí ele pergunta, Ananda, você ouve? Óbvio. E agora? Não. Ananda, por favor, Ananda. Como é que você diz coisas tão sem sentido, Ananda? Aí a sanga inteira já começa a ficar meio assim, né? O que está acontecendo? Aí o Buda ele vai introduzir um outro fator que é assim, o fato da gente ouvir tem uma capacidade auditiva que independe de estar necessariamente vindo o som. Tem uma percepção incessantemente presente da natureza da mente que está incessantemente disponível. Não significa porque tem alguma frequência que está ali no ambiente que a gente está necessariamente ouvindo. Então ele começa a introduzir a dimensão do mundo interno além da própria materialidade do corpo. Isso é super importante para a gente. Muitas tradições espirituais vão lidar com situações em que não necessariamente aquilo a gente está vendo com os nossos olhos, a gente está necessariamente ouvindo com os ouvidos e assim por diante. Isso para o ambiente acadêmico é um pouco perturbador. Tem um texto na antropologia muito interessante chamado Tambor dos Mortos, Tambor dos Vivos, que é de um antropólogo em que ele fazia o trabalho dele com a Umbanda. Essa tese de doutorado dele era sobre isso. E aí ele conta que, um certo momento, as pessoas da casa de Umbanda que ele estava decidem fazer uma oferenda na praia. Aí pergunto para esse antropólogo se podem usar o carro dele para ir até uma praia, que era uma praia mais afastada no Rio de Janeiro. Ele disse, não, com certeza. Aí eles botam as oferendas todas que eles tinham preparado no carro dele e vão até a praia. Aí quando eles chegam na praia, eles dizem para o antropólogo, agora você fica aqui que é com a gente. Aí o antropólogo fica lá, se encosta no carro, eles pegam as oferendas todas que eles vão fazer, né? E vão até a beira da praia, no mar, e fazem todo o ritual. E o antropólogo não vê isso, porque eles estão longe. Passa um tempo, ele começa a ouvir os tambores. Aí ele pensa assim, né? Deve estar acontecendo alguma festa aqui, né? Ou alguma celebração, né? Que curioso, né? Tão longe, tudo. Deve ter algum lugar aqui que eles devem estar celebrando alguma coisa também. Aí, daqui a um tempo, essas pessoas retornam. Aí ele comenta, vocês ouviram os tambores? Aí os dois lá, né, que eram da Umbanda que ele estava presente, se olham assim, nossa, então você também ouviu. Você ouviu o quê? Os tambores dos mortos. Eles estavam comemorando que a gente tinha feito essa oferenda para eles. Aí ele fica assim, né? Como é que eu vou explicar isso lá na universidade agora? Fica com um probleminha, né? Isso é super interessante, né? Como é que você vai lidando com essas coisas que não necessariamente olhos, ouvidos, nariz, língua e tato conseguem perceber no sentido grosseiro, né?
Então, o que é muito interessante, o quinto elo, ele vai ser isso, né? Ou seja, é muito fácil a gente tomar o instrumento de medida como sendo olhos, ouvidos, nariz, língua e tato e mente. E a gente não vê o resto, né? Além disso, é muito comum também, dentro do ambiente do Sansara, a gente tomar isso como sendo o nosso universo de medida com relação às outras pessoas, né? Ou seja, o quinto elo, ele vai também favorecer uma sensação de que a nossa percepção de mundo, o nosso modo de ver as coisas a partir do nosso próprio corpo, é que é a base de referência para todo mundo, né? Então é muito fácil a gente olhar para os outros a partir de nós mesmos, né? Como se a gente fosse o instrumento de medida ideal, né? Então é muito comum, assim, por exemplo, a gente olhar para os outros como se fosse uma visão, como se os outros fossem uma versão empobrecida de nós mesmos. E é muito fácil surgir essa sensação da gente ter que melhorar os outros para eles ficarem com uma cara um pouco parecida com a nossa. Como se nós fôssemos, assim, a cereja do bolo, né? É muito comum isso acontecer. Então, especialmente a gente vai ver isso em diferentes âmbitos, né? Em políticas públicas é muito comum isso, né? A gente praticar ações em que não necessariamente a gente vai ouvir o que aquelas pessoas estão imaginando ou o que aquelas pessoas realmente estão precisando, né? Então tá cheio de casos disso, né? Eu lembro lá no sul, né, uma comunidade perto de Viamão, a prefeitura um dia chegou lá e instalou uma quadra de esportes. Ele não deu 3 meses, não tinha nada. Claro, eles se sentiram absurdamente invadidos, né? Aquilo era o ambiente deles, era a casa deles. Aí chega um troço que nenhum deles pediu, nenhum deles achava que era aquilo que eles estavam precisando. Não, a gente precisa de um posto de saúde, a gente precisa de outras coisas, não precisa disso agora, entende? Então a gente imagina o que é bom para os outros e a gente vai andando nessa direção, né? Então o quinto elo, ele, no sentido mais grosseiro, ele vai representar um pouco isso também, né? O fato de que a gente vai olhar para o nosso próprio corpo, para a nossa própria vida e vai pensar que isso é o bom para todo mundo. E aí todo mundo tem que ficar um pouco parecido com a gente, né? Essa semana, não sei se vocês viram a declaração do presidente da FUNAI, uma das coisas mais, assim, das maiores aberrações que tem, é dizendo, a gente não pode deixar os índios fora da cadeia produtiva. Eles não podem ficar aí inúteis, né? Eles têm que entrar dentro do sistema produtivo, então eles têm que aprender a plantar. Nos Estados Unidos, os índios têm cassinos, por que os nossos não podem ter? Esse é o nosso presidente da FUNAI, pessoal. Vocês calculem. Está lá na BBC dessa semana as declarações dele. Então é um pouco isso, assim, a gente tem a nossa visão de mundo, e é óbvio que os outros, se os outros não estão, é porque eles, coitados, né? Então isso é um pouco uma conversa do quinto elo, né? Ou seja, desde onde que a gente está se baseando para falar do mundo, né? Desde onde que a gente está se baseando para falar dos outros, né? Então isso é muito importante a gente contemplar, né? Isso é o quinto elo, Shadayatana. O quinto elo, ele vai fazer o quê? Contato, spasha, sexto elo. O sexto elo, ele é representado por um casal de namorados, que enfim é contato, né? Então é isso, é o corpo no contato com o mundo, no contato com as experiências, no contato com a materialidade das coisas, né? Então é como se todo esse ambiente sutil que a gente estava vendo, né, de avidya, das marcas internas, da consciência, agora isso tivesse tudo filtrado pela experiência do corpo. Então a gente começa a fazer contato. Essa parte do contato é muito interessante. Por exemplo, tem muitas imagens de Budas que alguns de vocês já devem ter visto, né? Que é a imagem do Buda com consorte. Aquilo nem sempre é muito fácil a gente entender, né? Porque o Lama tem umas histórias muito engraçadas, assim, que ele conta, né? Porque o Lama vem do Zen. O Zen é super sério, assim, né? Claro que tem mestres que conseguem rir daquilo, né? Mas em geral tem um aspecto de disciplina, assim, um pouco mais externo, né? E especialmente o Lama, ele conta rindo dele mesmo, né? Da época que ele era sério, né? Hoje quem conhece ele não acredita, né? A gente chega a duvidar, assim, pra quem não conheceu ele antes, né? Mas agora teve um encontro em Alto Paraíso em dezembro, aí tinha uma pessoa, acho que era a pessoa do encontro que conhecia ele há mais tempo, assim, vamos dizer, uns 30 anos, né? Que é lá de Santa Catarina, a Jussara. E a Jussara conta do
Alfredo Avellini, né? No final dos anos 70, ali, 1980, que foi quando eles se conheceram, ela falando assim, que olhava pro... O Lama já era do Zen na época, né? O Alfredo era do Zen. E ela contando que olhava para ele e pensava, nossa, essa pessoa até deve ser interessante, pena que ele não fala. Tão sério que ele era, né? Uma coisa zen assim, né? Então é muito gozado. Então ele conta que quando ele chegou no Gompa, lá dos Estados Unidos, na Califórnia, para fazer retiro com o Rinpoche, eles tinham várias imagens de Budas com consortes, né? Tinha Vajrasattva com consorte, Kuntuzampa com consorte, o Guru Rinpoche e Ashi Tsogyal tinha várias imagens assim, né? E ele disse que teve um dia que até, inclusive, foi uma monja lá e botou um paninho na frente de algumas imagens, assim, né, pra censura, assim, um pouco, né, preservar, né, menores de 18, né. E o Lama ficava olhando para aquilo e não entendia aquele troço, né, que coisa estranha isso, né. Aí um dia ele se levantou e foi perguntar pro Rinpoche, ele disse assim, tava sério, né. Rinpoche, o que é essa coisa de consorte, né, que história é essa, né. Aí, para que serve isso, né? Aí o Rinpoche olhou para ele e disse, é porque é muito bom. Aí levantou e foi embora, deixou ele lá pensando, né? É muito gozado. Então, dentro do budismo tibetano vai surgir um pouco essa conversa, né? E aquilo é um pouco estranho no início, né? Mas a consorte, ela não tem uma conotação sexual. A consorte simboliza o mundo. Então, significa que o Buda só existe no contato com o mundo. Não existe o Buda sem o mundo. Em tibetano tem uma expressão que se chama Yabyum, que é essa expressão que vai designar a consorte. Então, sempre que vocês virem essa imagem, como se fosse de um casal, vamos dizer assim, das imagens dos Budas, isso representa a mente no contato com as aparências, a mente no contato com o mundo. Nós, em contato, assim, de carne viva, entende? Roçando o mundo. Então esse é o contato. A lucidez, ela só é possível desse modo. A gente roçando as aparências, a gente roçando as relações. Aí a lucidez é possível. Não existe um Buda assim, afastado do mundo. Não é possível a compaixão afastado do mundo. Não é possível a lucidez fora das aparências. Então o contato ele vai trazer essa dimensão profunda também, né? Dentro dos 12 elos, ele vai trazer um aspecto de densidade da experiência. Por quê? Porque cada elo que passa, aquilo vai ganhando uma densidade um pouco maior. E a gente automaticamente vai esquecendo esses aspectos mais sutis, né? Mas esse aspecto do contato, da consorte, ele simboliza o nosso próprio contato com o mundo, com as relações, com as pessoas, com as situações todas, né? E especialmente que a lucidez, ela só surge desse ponto, né? Então, o próprio aspecto da coemergência, ele é uma representação desse aspecto da consorte, né? Porque é coemergente, aquilo surge junto. Sujeito e objeto surgem junto. Observador e objeto observado surgem junto. Não tem nada que surja separado. Aquilo sempre coemerge. Então, eles vão usar uma alegoria bem assim, bem intensa, para a pessoa se dar conta de que, enfim, é isso mesmo, né? Então é esse aspecto do contato. Então é super importante a gente contemplar isso, porque é muito fácil a gente imaginar que a gente de alguma maneira deve escapar do mundo, né? Ou que o caminho está ligado, né? A gente tem um pouco um romantismo estranho, né? De imaginar que o caminho espiritual é alguma coisa além do que a gente está vivendo, né? Especialmente o budismo tibetano, eles vão encontrar meios hábeis muito claros de evidenciar que é justamente em meio às aparências que a lucidez é reconhecida, né? Se a gente afasta aquilo, você já observe, tudo aquilo que a gente rejeita, a gente sustenta como rejeito. Tem um esforço da nossa parte em sustentar aquilo como algo rejeitado. A gente tem um trabalho ali dentro de estar sustentando aquilo como rejeito. Tudo aquilo que a gente considera negativo, a gente precisa sustentar aquilo como negativo. Tem um galo ali trabalhando para sustentar aquilo como separado, como rejeito. Então, enquanto isso estiver acontecendo, aquilo não está iluminado ainda, né? Então, quando a gente solta a percepção de que aquilo é algo externo, algo separado,
algo que tem uma natureza impura por si mesmo, a gente consegue iluminar aquilo. Então não tem nada que vá passar em branco, né? Então, dentro desse aspecto do contato, né, vai surgir especialmente essa prática que a gente chama do tsogi, né, que eu estava brincando ontem, né, que é o prato com os sabores, né? Então é justamente isso, né? Ou seja, é uma maneira didática, vamos dizer assim, lúdica, da gente trazer o mundo numa forma simbólica, que é um prato de comida. Então o prato simboliza o mundo. O fato da gente ter como se a gente tem uma representação do mundo na nossa frente. Por quê? Porque a comida tem um apelo visual, ela tem um apelo olfativo, tem um apelo gustativo, a gente toca naquilo também. Aí junto das celebrações do Tsogi é muito comum ter também oferendas de música, oferendas oferendas dos 5 sabores, eles chamam oferenda aos 5 sentidos. Mas não que isso seja alguma coisa ligada ao reino dos deuses, alguma coisa que serve para a gente criar um universo paralelo, escapista, né? Não, é justamente que a gente vai olhar para essas dimensões todas dentro do ambiente de prática. Então eles criaram essa prática que é chamada de Tsogi, que é nós em contato com as experiências. No caminho do ouvinte vai surgir uma sensação assim, bom, a comida tem que ser sem sabor. Essa é a comida do praticante, sem sal. Se você puder botar cinzas em cima, melhor, né? Como se fosse alguma coisa assim, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, e essa noção de espiritualidade, ela é muito vigente, né? Talvez hoje nem tanto, mas se a gente for olhar, por exemplo, O Nome da Rosa, que é um filme maravilhoso. O livro, então, vale a pena ler o livro, né? Do Umberto Eco. Mas o filme tem uma estética muito interessante, né? Que é aquela estética medieval, que é uma coisa um pouco escura, né? E é aquela noção de espiritualidade como uma espiritualidade penosa, né? Então eles fazem autoflagelação, eles têm uma noção de um pecado que eles têm que... É uma coisa como se fosse incrustada dentro deles, né? E aí vai surgir aquela grande questão que é por que aqueles caras da biblioteca morrem, né? Por que eles vão folheando aquele livro e eles vão morrendo? O que é aquele livro, né? Aí chega o Guilherme de Baskerville e ele tenta então descobrir o que está acontecendo ali. Aí tem o desenrolar do filme inteiro. Eu aqui vou dar um spoiler para quem não viu, só para poder exemplificar, né? Mas aí tem o ponto em que está lá a biblioteca em chamas, né? E ele correndo atrás do bibliotecário que fugiu com o livro lá. Diz, vem cá, o que tem nesse livro? Aí ele vai dizer, esse aqui é um livro de Aristóteles, acho que é a Poética de Aristóteles, em que ele vai falar desse aspecto do riso, da liberação através do riso. Aquilo para uma instituição baseada na repressão, baseada na disciplina, baseada no aspecto duro das coisas, aquilo é uma ofensa, porque os caras então vão embora dali. Ou seja, aquela instituição toda é como se ela ficasse um pouco sem o porquê de estar mantendo aquela estrutura toda, né? Então, especialmente no budismo tibetano, vai surgir essa ênfase justamente nesse aspecto da gente iluminar as coisas, no contato com elas, a gente conseguir rir disso, desse processo, né? Esse processo de conseguir rir diz respeito a gente justamente conseguir iluminar esse aspecto, né? Então é muito interessante isso, né? A gente também vai olhar assim muitas imagens de santos da Idade Média. O Lama sempre traz esse exemplo, né? Os santos da Idade Média, todos eles com uma cara um pouco sofrida, né? Como se fosse uma coisa muito pesada, né? Eles estão carregando o peso do mundo e aquilo tem uma coisa um pouco heróica também que está sendo feita, né? Então isso dentro da visão oriental, especialmente, aquilo não é uma outra abordagem das coisas. Aquilo não começa pelo peso do mundo, não, o mundo não tem um peso por si mesmo. A gente aqui vai tentar olhar como que, enfim, essa sensação, que é uma sensação de peso, surge. Como que a gente pode iluminar isso? Como que a gente, de repente, se dá conta de que essa sensação de peso é algo que vem por dentro do olhar apenas? A gente mudando o olhar, isso a gente vê outras coisas. É simples. Então, no Dzogchen se diz, é tão simples que é difícil de acreditar. Porque a gente sempre tem uma tendência a complexificar as coisas, né? Sempre tem uma identidade que surge ali no meio que diz, não, mas isso aqui não pode ser assim. Não, isso aqui deve ser assado. Isso aqui não sei bem o que, não, isso aqui não pode não sei o que. Sempre tem uma identidade que surge um processo discursivo que a gente toma refúgio.
Então, o Dzogchen Dudjom Rinpoche dizia isso, né? É tão simples que é difícil de acreditar. Porque a gente sempre complica um pouco as coisas. Né? Então, Spasha representa o nosso corpo, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, no contato com o mundo, a partir dessas estruturas internas. Ou seja, eu estou lá no meu sexto elo, fazendo contato com o mundo, só que é super importante isso, né? Não é neutro. Eu sempre olho para as coisas desde um lugar. O ponto é que esse lugar de onde eu olho as coisas, ele nem sempre está iluminado. Nem sempre estou me dando conta disso. Quando a gente não se dá conta, aquilo tudo que a gente vê, a gente pensa que é externo. A gente não vê esse aspecto do espelho, né? A gente não reconhece isso. Então o sexto elo ele vai iluminar esse ponto, o fato de que quando a gente olha para as coisas, a gente não está olhando de maneira neutra. A gente está olhando para as coisas desde os filtros dos nossos sanskaras, a gente está olhando para as coisas desde os filtros dos nossos vijnanas, a gente está olhando para as coisas desde essas estruturas iniciais dos 12 elos, né? Então tudo aquilo que a gente está vendo, a gente tem uma predisposição a ver aquilo, fora porque a gente tem dentro. Então o Buda dizia, a gente só dentro do samsara, os seres só veem aquilo que pode ser visto pelas suas próprias estruturas, senão eles não conseguem ver outra coisa. Então a gente para gerar uma liberdade para ver um novo, a gente vai precisar de uma liberdade frente às nossas estruturas internas, senão a gente nunca vai ver um novo. A gente vai seguir sempre vendo apenas o que é possível de ser visto a partir do lugar que a gente está. Isso na própria conexão com o Dharma é uma coisa muito rara, porque é bem provável que a pessoa, por exemplo, né, essa noção do sexto elo, pensar que a pessoa vai fazer uma reforma na sua casa. E ela pensa, não, esse banheiro aqui está apertado, essa sacada aqui, não sei bem o que, eu vou fazer uma reforma. Aí a pessoa começa a pensar no projeto, não sei o que, então tá. A pessoa vai lá, contrata um pedreiro, uma pessoa que tem a habilidade de fazer isso, aí ela começa a ir procurar lojas de material de construção. Pode ser que a pessoa pense assim, nossa, mas como tem loja de material de construção aqui em Campinas? Mas sempre teve, mas a pessoa não tinha aquilo dentro, portanto ela não via fora, aquilo não estava dentro do ambiente dela. Então a gente, quando reprograma as coisas dentro, a gente passa a ver aquilo fora. Não é que as coisas não estavam ali ou qualquer coisa, a gente não estava vendo. Não estava vendo porque a gente estava vendo outras coisas, estava ocupado com outras coisas. Então a gente tem essa tendência, o que a gente vê fora é muito fácil a gente imaginar que aquilo é tudo. Aquilo nunca é tudo. Aquilo é uma bolha. Sempre uma bolha, né? Depois a pessoa pensa, não, agora eu precisava cuidar desse aspecto da decoração. A pessoa pensa, nossa, como tem coisa de decoração aqui. Não, quem sabe vamos retocar a tinta. Nossa, como tem loja de tinta por aqui. A pessoa vai vendo sempre novas coisas, porque ela vai mudando dentro e vai vendo fora. Isso é o sexto elo, entende? Aquilo que a gente vai vendo, vai ouvindo, vai se dando conta, vai ampliando de acordo com essa transição interna. Então o contato nunca é neutro. Não existe contato neutro. O Henrique. E o pedreiro também tem um mundo interno dele. O... Você pensa uma coisa, ele vai lá e fala... Isso é um ponto bem curioso. Aí que junta e dá os conflitos. Exato. Cada um tem os seus, né? É assim mesmo. É bonito de ver. Você diz, não, essa pia é aqui. Você chega atrás da porta. Não foi isso, tio. Vocês observem, né? Mesmo o contato com o Dharma, né? Pode ser que tenha passado um tempo bem longo da vida da pessoa, ela nem se deu conta que existia aquilo, que existia o Dharma, que existia um Lama, que existia uma possibilidade de meditar. Por quê? Porque a pessoa estava ocupada com outras coisas. Aí quando ela começa a refazer as perguntas, ou seja, ela recomeça, o bloco zero, como diz o Lama, começa mais ou menos a colapsar, a pessoa pergunta, bom, mas e aí o que que tem? Como é que faz isso? O que que tem além disso tudo que eu estou vendo? Aí a pessoa pode ser que comece a abrir espaços para ver outras coisas fora, no caso o Dharma, vamos pensar assim.
Mas não é uma coisa óbvia, porque a pessoa tem que fazer uma transição interna para ela poder ver aquilo fora, senão ela não vê. A pessoa pode passar na frente de um templo todo dia para ir para o trabalho e nunca se dá conta que tem ali. Todo dia que ela passa, ela está preocupada com outras coisas. Essas outras coisas dizem respeito a essas marcas internas que ela tem. A gente não tem bem ideia aqui no Ocidente, especialmente nos dias de hoje, em que tem essa multiplicidade de possibilidades, né, de YouTube, de meios, Twitter e outras coisas que a gente pode ir encontrando, né? Mas isso para os mestres é muito claro para eles a raridade e a dificuldade que é encontrar isso. Porque a pessoa tem que ter um conjunto de predisposições internas para poder ver isso lá de fora. É super difícil você fazer causas e condições todas convergirem para a pessoa poder ver aquilo do lado de fora, de modo a aquilo ainda ter uma sensação de preciosidade para a pessoa. Então, eles dizem assim, tem uma passagem super bonita, né, do Lótus Branco que eles dizem assim, né, é como o encontro da pessoa com o Dharma no seu mundo externo é como se fosse uma reverberação de ecos, ou seja, por vidas, ou seja, por um período longo a pessoa como que joga para o universo assim, e aí, será que tem alguma outra coisa? Como é que será que isso aqui funciona? Será que não tem nada além disso? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Será que não tem nada mais acontecendo além disso que eu estou vendo com os meus olhos? Além disso que eu estou vendo no jornal, na televisão? Será que não tem outro jeito de fazer as coisas? Será que... Aí são ecos, entende? A pessoa lança aquilo e aquilo bate em algum local do universo e retorna. Fica como reverberações de ecos. Até que em algum momento esses ecos eles vão convergindo e a pessoa então lentamente começa a encontrar. O livro do Dalai Lama, ela encontra, ganha de alguém de presente. Ela topa com aquilo na internet em algum lugar e assim aquilo vai indo. E essa reverberação dos ecos, elas começam a convergir, a pessoa passa, os sinais do Dharma começam a aparecer no ambiente externo da pessoa. Processo longo e convergente. Não é muito simples. Além do mais, a pessoa pensa que quando ela encontra o Dharma, aquilo tudo está resolvido. Aí tem isso, né, que o Denilson, a gente estava conversando antes de ontem, né? Que tem um grande tradutor ocidental, praticamente antigo, maravilhoso, Woolston Fletcher. Ele traduziu vários textos já, né? O Eduardo Pinheiro que lembrou disso, né? Que ele dizendo assim, né, que esse praticante, que hoje já deve estar na casa dos 70 anos ou mais, praticante desde jovem, né? Ou seja, das primeiras gerações de ocidentais a ir para o Oriente e encontrar o Dharma, né? Isso lá no final dos anos 60, vamos pensar assim, né? Ele dizendo que ele mesmo conheceu praticantes que fizeram retiros de 3 anos, alguns deles até 2 retiros de 3 anos. A gente poderia pensar, bom, tudo resolvido, né? O cara fez retiro de 3 anos, fez 2, você pode pendurar almofada, né? Tá garantido, você tá com a previdência do budista dele tá resolvida, assim, ele pode agora relaxar, né? Tirar umas férias, né? E o Woolston Fletcher dizendo, eu conheço gente que fez isso e que morreu sem contato nenhum com o Dharma. Uau. Nenhum contato, nenhuma lembrança do Dharma na hora da morte. Ou seja, aquilo aconteceu, foi como que uma epifania na vida da pessoa, né? Veio de um modo intenso, como tudo hoje em dia parece que tem que ser super intenso, e aquilo repentinamente a pessoa deixa de acumular as causas e condições, deixa de acumular os méritos, deixa de seguir mantendo os votos, de seguir mantendo a compaixão, seguir mantendo a motivação, e aquilo, como qualquer outra coisa, aquilo tem que ser cultivado. Tudo se diz respeito a um cultivo, né? Todos nós somos jardineiros de algumas coisas, né? Ou seja, as nossas relações a gente tem que estar cultivando elas, não tem como se aposentar. Não existe Por isso. que acontece isso? Oi? Por que acontece isso? Essa parte qual? A parte de que a vida, o karma te traz, te leva, por exemplo, no meu caso, são 22 anos assim, indo e vindo, indo e voltando. Indo e voltando. Com o budismo, você disse? 22 anos. Não tem uma explicação causal, né? O ponto é que a gente vai precisar amadurecer internamente a noção da própria compreensão da roda da vida, da impermanência das coisas e o fato de que a gente não vai encontrar nada de duradouro e eterno ali dentro, né? Então, a nossa oscilação
ela sempre acontece um pouco por isso, né? Então, um pouco a gente se aproxima do Dharma, aí o Dharma melhora a nossa vida, daí a gente pensa que agora que o Dharma melhorou a nossa vida, agora a gente pode se engajar em outras coisas do samsara. Aí a gente anda um pouco por ali, a gente vê que não encontra nada, retorna pro Dharma. Pensa, bom, então agora eu melhoro mais um pouco. A pessoa melhora mais um pouco, pensa, bom, agora enfim eu posso fazer aquele projeto. A pessoa vai. Então leva um tempo para a gente gerar uma compreensão interna de que, enfim, mesmo que a gente esteja bem, esteja mal, a impermanência está aí, a vidya está aí, as marcas mentais estão aí, e que, além do mais, a vida passa rápido, né? Então essa compreensão, ela demora mesmo, né? Demora. A melhor coisa que a gente pode fazer é compreender esse aspecto se a gente tiver uma conexão faixa 4, né, como se brinca, uma conexão de Guru Yoga, uma conexão de a pessoa sentir uma emoção quando ela olhar para os mestres, né? Ela se sentir tocada pelo esforço que eles fazem, né? Pelo exemplo de vida deles. Isso é maravilhoso. Aí a pessoa, ela vai também por um aspecto que ela vai um pouco por um brilho de olhar para aquilo, né? Se sente inspirada, se sente tocada por aquilo. O Lama conta que boa parte da conexão dele com o Dharma foi por esse aspecto que ele ficava completamente tocado de ver os mestres. Ele conta que quando ele viu o Rinpoche, ele ficava muito comovido, porque o Rinpoche já tinha uma idade quando chegou no Brasil. Ele andava de cadeira de rodas e ele não descansava. Ele viajou o Brasil inteiro até morrer. Ele morreu dando um retiro, no meio do retiro que ele estava oferecendo, ele morreu. Ele foi até os 48 do segundo tempo fazendo aquilo, sem descanso. Então ele ficava muito comovido de ver o esforço dele de fazer aquilo acontecer. E aquilo acontecer para os outros, não era para ele. O Lama brincava assim, né, que quando ele chegava, aí as pessoas faziam prostrações de corpo inteiro, como se faz no Vajrayana, né? E aí aquilo no início, vocês imaginem, anos 90, se hoje em dia a gente já não entende direito, imagina, né, logo que chega, né, ele parecia o Yoda que tinha descido aqui no Brasil, né? Um coque no cabelo, aquele olhinho não sei bem o que, a pessoa olhava assim, ele com aquelas roupas, né, e ele tinha uma presença, ele parecia que era ligado 380 volts, assim, né? E as pessoas fazendo prostração de corpo inteiro, né? Aí pensava que era uma coisa de adoração para ele. O Rinpoche não estava nem aí. Ele dizia, eu não preciso de prostração. Quem precisa são vocês. As próprias pessoas, né? Vocês não estão fazendo para mim, vocês estão fazendo por vocês, eu não preciso. Aí o Lama conta, né, que tinha aquela parte da prece de Tara, né? Agora, enquanto eu e incontáveis seres estamos imersos no oceano do sofrimento samsara. Esse é o início da prece. Ele não falava. Aí ele começava depois. Então, vocês calculem. Então ele não estava ali por ele, entende? Então isso era muito comovente de ver, assim, ele ia até o fim, né, da vida dele fazendo isso, né, sustentando isso. É muito impressionante. Então a gente pode olhar para os mestres e sentir isso, né, de ver o esforço, né, ver a dedicação e ver principalmente um aspecto genuíno ali dentro, né, sincero, né. Então são muitos fatores que podem fazer isso acontecer, né. E a gente também, Dzongzar Rinpoche sempre lembra, a gente deveria também sempre aspirar a isso. Ele diz assim, a gente deveria, no mínimo uma vez por dia, aspirar, atingir iluminação. Ou seja, para a gente colocar dentro do nosso mundo interno que aquilo é uma coisa possível, entende? A gente deveria aspirar, sempre aspirando, sempre cuidando, né? Ou seja, é uma dimensão bem de um jardineiro, bem de cuidado. A gente tem que ir cultivando isso, né? Sempre. O Zen tem essa pergunta, assim, né? Que ele é um koan. Aí tá lá o monge, o mosteiro, lavando prato, né? Panela. Aí ele pergunta pro mestre, o que vai acontecer depois que eu atingir a iluminação? Aí o mestre diz, você vai lavar prato e panela. Entende? Não é assim, pronto, agora eu atingi a iluminação, beleza, né? Ficamos aí, né? Não, ou seja, é um aspecto contínuo, entende? A gente tem que estar sempre cultivando, sempre refazendo os votos, sempre cuidando, olhando a motivação, observando, mantendo a prática. É um aspecto contínuo, incessante. Então, esse keep going, né? O Rinpoche sempre dizia, porque as pessoas chegavam para ele e diziam, nossa, Rinpoche, agora eu descobri a minha conexão com o Dharma, agora eu tenho certeza que eu quero seguir fazendo isso. Aí ele só dizia isso, keep going, continue. Aí as pessoas chegavam e diziam, poxa, eu não presto, eu não sirvo, a minha mente oscila, não tenho jeito, não tenho salvação. Ele dizia, keep going. Aí as pessoas contavam as histórias mais escabrosas, keep going. Ele só dizia isso. Porque no fundo é o mais difícil. A gente simplesmente continuar
faça chuva, faça sol. Continue. Então tem momentos que a gente vai se sentir apoiado, vai sentir que está tudo claro, que é por ali mesmo. Tem dias que aquilo vai ter um tsunami acontecendo, trovão, raiva, o tempo fecha, a gente não vê nada. Então esse é o mais difícil, a gente seguir. Simplesmente seguir. Né? Esse é o nosso desafio.